Legal. Gente, nós estamos numa série de mensagens que vocês já sabem muito bem. Aliás, eu acho que a turma já está cansada dessa série de mensagens, porque já tem quase 2 meses que a gente está falando o mesmo tema. E, para a alegria de vocês, está terminando. Está terminando. Mas muita gente perguntou assim, puxa vida, aí qual que é o dia da mensagem para os solteiros? Porque a gente falou muito sobre casamento, a gente falou muito sobre família, a gente falou muito sobre filhos. Chegou a sua vez, Mário. Hoje a gente vai falar sobre solteiro. E para a gente começar, eu queria que você viesse aqui na frente para a gente orar, para Deus desencalhar a sua vida. Estou brincando. Então, gente, eu queria bater um papo com vocês de forma bem rápida, mas tratar alguns temas que são muito delicados. Alguns de vocês não são solteiros, mas ainda assim espero que Deus possa abençoar vocês. Mas é um tema que a gente precisa conversar bastante, porque a igreja não é feita só de casados, a igreja não é só feita de famílias. Tem muita gente solteira e a gente precisa conversar um pouco sobre esse tema. Então, quando a gente pensou na série de mensagens, a gente também pensou nesse tema. E o título da série, para quem está visitando a gente, o título da série é Há um elefante em nossa sala. Essa é uma expressão americana que quer dizer, tem um problema que a gente está vendo, mas ninguém está resolvendo esse problema. Então, a gente não quer ignorar certos problemas, principalmente quando a gente fala sobre ser solteiro. Eu queria começar falando sobre o que é casamento, porque solteiro é aquele que não é casado. Gostou da minha definição profunda de solteiro? Solteiro é aquele que não é casado. Agora a gente precisa definir o que é casamento. Casamento é a experiência de 2 pessoas autônomas, independentes, vivendo um relacionamento integral e desfrutando da experiência de ser uma só carne. Baseado em que a gente tem essa definição? Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, tem um texto que diz o seguinte: deixa o homem, pai e mãe. E eu acho interessante porque o texto diz deixa o homem e não só deixa o homem e a mulher. Ou não só deixa a mulher, deixa o homem, pai e mãe. Porque é o seguinte, a mulher naturalmente é mãe, o homem naturalmente é filho. Então as relações mais próximas, os vínculos mais íntimos para o homem é mais difícil romper. A mulher tem uma certa independência, uma autonomia, então o homem precisa romper. O texto diz, deixa o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Então o que a gente vê aí é uma experiência de 2 pessoas autônomas. É preciso deixar a figura paterna e materna. E o que eu quero dizer com isso não é que a gente vai abandonar os nossos pais, mas que a gente precisa criar a nossa identidade, o nosso território. Quando eu digo território, eu estou falando do lugar onde é da conjugalidade. Então, é preciso saber separar bem. Um grande problema hoje que surge o tempo inteiro é que muita gente que não é autônoma, que não tem condição de se sustentar, gente que não tem condição de casar, inventa de casar e o que acontece é, vai morar na casa da sogra. E essa é uma situação que não é legal. Definitivamente não é legal. Amém, igreja? Vocês estão tão pentecostais. Mas, segundo, eu queria falar o seguinte. É uma experiência de 2 pessoas autônomas que passam a viver um relacionamento integral. Porque casamento é integral. Você casa com uma pessoa e você assume a pessoa em todas as suas partes. Escuta só, por aí fora tem muita gente que quer assumir a parte da sexualidade na relação. Casamento não é só sexo. Eu quero dizer para vocês o seguinte, a proposta de casamento é entender que Deus está dando para que você cuide de um ser que é integral. A palavra indivíduo quer dizer, na sua origem, um ser que não se pode dividir. Então, se você está pensando em casar, você está pensando em pegar o pacote completo. Casamento, é preciso que a gente enxergue isso, é integral. Dizem por aí que as pessoas começam a separar, né? Casam, mas separam tudo. Esse é o meu dinheiro, esse é o seu dinheiro, esse é o meu problema, esse é o seu problema, esse é o seu filho, esse é o meu filho. Casamento é integral. Outro dia um cara chegou em casa e falou assim, aí a esposa dele, claro que era a esposa, eu falei o quê? A esposa dele chegou para ele e falou assim, a empregada está grávida. Aí ele olha e fala assim, olha, essa é a sua parte, isso é um problema seu. E aí ela fala assim, mas é o seguinte, ela está grávida de uma pessoa bem importante. Aí ele olha para a mulher e fala assim, esse é um problema dela, só dela.
Aí a esposa conclui dizendo, ela disse que está grávida de você. Ele falou assim, esse é um problema meu, só meu. Então a gente está dividindo as partes. Casamento é integral. Por último, o texto diz, e se unirá e se tornarão uma só carne. Não tem como viver o sexo fora de uma relação séria, de uma relação onde há um vínculo profundo, e isso a gente chama na Bíblia de casamento. Casamento é o vínculo mais profundo e intenso de um homem e de uma mulher. Então, não existe casamento sem sexo. Por sinal, na lei se pode anular um casamento. Não sei se vocês sabem disso, essa informação muito importante. Pode-se anular um casamento se na lua de mel não rolar nada. Vai ver, sua sogra estava lá na lua de mel e não rolou nada. O fato é o seguinte, eu tenho aqui 3 públicos. 3 públicos estão me ouvindo aqui nesse momento. Aliás, 4, eu diria. O primeiro é o público dos casados, que veio aqui só para ver os amigos, bater um papo e ver se pesca alguma coisa legal da mensagem. Mas o segundo público é aqueles que não querem casar. São aqueles que não querem casar. E eu falo isso com muita naturalidade porque não há nenhum problema nisso. Não há nenhum problema se a pessoa não quer casar. O problema é que a gente criou uns estereótipos na cultura e parece que a pessoa vai envelhecendo um pouquinho, aí você já começa a olhar para ela e diz, que bom, não sei o que, deixa eu te apresentar meu filho, meu esposo, e você, já casou? Essa é a primeira pergunta. Quem não é casado já fica meio chateado com esse negócio, né? Porque fica se sentindo meio que ficando lá no final da fila. Não casar é uma opção, e a gente vai ver, biblicamente, muito possível. Por sinal, Cristo não casou e Paulo não casou. Se você não sabia disso. O segundo público que eu tenho aqui é o público dos que querem casar e vão casar. Aleluia! O pessoal começou a sentir... Albertinho, ficou um clima... Ficou um negócio pentecostal agora. Então, eu vou repetir porque eu gostei muito disso. Vocês vão falar, amém. O segundo público que eu tenho aqui é o pessoal que quer casar e vai casar. Mas o terceiro público que eu tenho aqui é o pessoal que quer casar e não vai casar. Misericórdia. É o seguinte, gente, vamos bater um papo real. Tem muita gente que quer casar, mas não vai casar. Não vai casar por diversos motivos. A nossa sociedade é uma sociedade que está mudando rapidamente. Algumas situações estão ficando cada vez mais diferenciadas e a gente vai falar sobre isso. Talvez a pergunta que você precisa pensar junto comigo é por que alguns não vão casar? Por que alguns não vão casar? Talvez essa seja uma pergunta delicada, porque você já está pensando, meu Deus, será que eu estou nesse grupo? Senhor, me protege, Espírito, vem comigo. Então, por que alguns não vão casar? Primeiro, porque em nossa cultura não há uma proporcionalidade em gênero. Me corrijam se eu estiver equivocado, mas a gente tem muito mais mulher do que homem. Eu acho que no Brasil, de forma geral, as estatísticas apontam de que há muito mais mulher do que homem. Olha só, 8 mulheres para um homem. Então vamos fazer uma vigília para Deus trazer os varões, né? Porque o negócio está ficando sério. O fato é o seguinte, muita gente não vai casar porque não tem gente para casar. Thomas, você fala isso de forma tão dura assim. Gente, a verdade é que o casamento é uma opção de vida, não é a vida. Tem muita gente que projeta no casamento algo, meu Deus, eu vou começar a viver de verdade quando eu casar. E essa é uma grande bobagem que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A segunda questão que faz com que algumas pessoas não experimentem um casamento é o medo do compromisso. E aí esse é um tema muito importante, se a gente tivesse mais tempo, ficaria um pouco mais. Mas nós vivemos uma sociedade hoje que tem muito medo do compromisso. Então você é de todas as igrejas. Quer falar? Aham. 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 A gente vive
é isso aí. A gente vive uma sociedade onde as pessoas têm medo do compromisso. Então, por exemplo, você é de todas as igrejas, você frequenta todas as igrejas, você nunca oficializou que você é membro de nenhuma igreja. Por quê? Porque você acha que você se sente em vantagem se você viver aquele lance do eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. E eu sou de ninguém. Então, a gente vai vivendo cada vez mais desconectado. E Zygmunt Bauman, o sociólogo que a gente comenta aqui o tempo inteiro, fala que nós vivemos hoje as relações líquidas. É como se a gente tentasse construir alguma coisa com água. Então, a gente vai vivendo cada vez mais sem essa referência, sem as certezas. E aí há um outro psicanalista moderno chamado Charles Mellman, que escreve um livro que diz o seguinte: nós vivemos hoje numa geração sem gravidade. É a geração de todo mundo, é o lance do poliamor, é que, tipo, vale tudo. E aí, nós, quando falamos em casamento, pensamos em casamento da seguinte forma: eu estarei aprisionado a uma pessoa. Eu entregarei minha liberdade a uma pessoa. Esse é o conceito moderno que nós temos de casamento. Então, a gente vai cada vez mais se afastando dos compromissos. Uma coisa interessante, um conceito interessante que Zygmunt Bauman traz nos seus livros, e eu acho que cabe muito bem esse exemplo aqui, ele traz dois conceitos. O conceito primário dele é o conceito de que hoje nós vivemos uma geração de turistas. E ele explica o conceito de turista da seguinte forma: turista é aquele cara que vai num lugar, mas ele não faz vínculo com absolutamente nada. Tudo que ele quer é tirar uma foto. Tudo que ele quer é conhecer um espaço. Ele quer a experiência. Então o turista, ele está em toda parte buscando incansavelmente a sua experiência e a sua selfie. Quando acaba aquilo ali, ou quando aquilo parece ficar um pouco mais monótono, ele vai embora. E a questão é que o que ele diz é que a nossa geração migrou entre os peregrinos para os turistas. Peregrino é aquele que faz vínculo. Peregrino é aquele que monta a barraca dele. O peregrino geralmente passa um bom tempo ali. Nós somos peregrinos, nós não somos dessa terra, e o texto diz, a Bíblia nos fala que nós não devemos nos envolver com as coisas dessa vida no sentido de achar que isso aqui é tudo para a gente. Então nós temos que ter a visão de peregrino. Mas o peregrino, ele se vincula ao local. Às vezes ele planta, ele passa um tempo. Nós vivemos na geração de turista, e o turismo nosso é em todas as áreas, inclusive nas relações afetivas. Então a gente é turista. E a gente vai ver um pouco mais isso quando a gente entender a evolução do conceito de namoro. O fato é que há uma última questão pela qual eu acho que nós temos hoje, algumas pessoas não vão experimentar o casamento. Escuta bem isso aqui. Muita gente vai passando o tempo e essas pessoas começam a fazer uma espera que eu chamo de a espera supervalorizada. Então, basicamente é o seguinte: você se converteu, porque esse lance de espera é um lance mais próprio ainda do ambiente cristão, religioso, de forma geral. Porque a gente não prega promiscuidade, então você aqui vai ter que levar as relações mais a sério. Então você começa a viver na igreja, você começa a esperar, aí você olha para um cara e fala assim: ainda não. Chega aquele outro, diz: oi, tudo bem? Como... esse aí, ainda não. E você vai deixando, e a fila vai passando, às vezes a fila nem é tão vasta assim, então o tempo vai passando, daqui a pouco você se vê com 35, 40 anos, aí você fala assim: eu já esperei demais para casar com esse cara. Então você valoriza a sua espera. Você cria um lance da seguinte forma: eu esperei tanto, e a espera passa a ser a sua moeda de relacionamento, é o preço que você pagou. Eu esperei tanto, ou seja, eu paguei tão caro que eu não vou me relacionar com esse cara. E o que a gente consegue fazer, muitas vezes, alguns solteiros, a gente não, porque eu já casei, mas o que a gente consegue é elevar as expectativas. Deixa eu dizer algo interessante para vocês: os homens têm muita expectativa com relação ao biotipo, com relação à aparência. Então a expectativa do homem, com o passar do tempo, nessa espera que eu estou chamando de espera valorizada, a espera do homem faz com que ele eleve a expectativa no quesito aparência. E as mulheres, salvo algumas exceções, elevam a expectativa no conceito de sucesso, condição financeira, equilíbrio emocional. Ela quer que o homem ofereça para ela a segurança. É claro que a gente tem as exceções,
mas a mulher quer ver um homem como um homem. O homem quer ver a mulher como aquele corpo figurado, aquela coisa maravilhosa. O fato é que nós vemos hoje que o conceito de namoro está evoluindo, aliás, eu diria está mudando. Talvez a expressão evoluir não seja tão adequada, porque até o século XIX os namoros eram arranjados. Então era mais ou menos o seguinte: o pai de Mário ia conhecer um cara e ele falava assim: eu tenho um filho que toca violão. Aí o amigo do pai de Mário fala assim: minha filha canta. Ele olha para o cara e fala assim: ela é crente da Batista. Oh, aleluia. Então vamos fazer o seguinte: a gente vai juntar esses meninos e durante séculos e séculos aconteceu assim. Era interesse dos pais a junção dos filhos. Isso aconteceu durante muito tempo. O fato é que, a partir do século XIX, criou-se um novo sistema de namoro, que era o sistema que foi chamado de corte. Não é essa corte, essa neurose que a igreja evangélica criou por aí, de que não pode nem beijar, só pegar na mão e orar junto, né? Esse é um outro lance. Mas o sistema de corte era o seguinte: o cara gostava da menina, a menina gostava do cara, e aí você já tem uma mudança de paradigma radical. Qual é a mudança do paradigma? É de que antes não se considerava o desejo das partes. Agora o menino se interessou pela menina, a menina se interessou pelo menino, surge aí o casamento por amor. Oh, que coisa linda, casando por amor. O fato é que, se o menino tinha interesse na menina, ele ia passar a frequentar a casa dela, ele ia bater cartão todo dia na varanda, ia conhecer ela, não tinha esse lance de amasso, de beijo, ele ia fazer parte, ele ia enxergar como ela vivia no seu cotidiano, no seu ambiente familiar. Então, ele ia experimentar e avaliar uma pessoa que estava apta ou não para uma relação. Isso aqui é uma coisa interessante, porque aqui a gente tinha tempo de conhecer o outro. Aí a gente cresceu um pouquinho mais, aliás, mudou um pouquinho mais, e o sistema passou a ser o que se chama de namoro moderno. E calma, o namoro moderno não é esse que a gente conhece. O namoro moderno é quando os namorados decidiram romper as fronteiras familiares. Então agora o cara já não vai mais para casa, o cara já não vê como ela lida com os pais, o cara já não está ali na varanda e o coroa vigiando de longe. Sabe? O meu pai viveu esse lance de sistema de corte. Meu pai ia namorar na porta da casa da minha mãe. Lá não tinha nem varanda, porque o negócio era pobre mesmo. Ele ia namorar na porta, na calçada. E ele me contou que um dia o pai da minha mãe chegou meio chateado, pegou a mangueira e resolveu dar um banho noturno no meu pai. Isso é coisa de sistema de corte. Quando a coisa mudou e ficou o que a gente chama de namoro moderno, agora já não se namora em casa. As pessoas fizeram a opção, os namorados agora fizeram a opção de ir para espaços de entretenimento. Então, a gente vê aqueles filmes americanos dos casais namorando nos parques. Os parques, na verdade, eram uma distração e uma desculpa. Porque o que os casais queriam mesmo era ficar juntos na roda gigante. Oh. Aí a gente vê o pós-moderno acontecer, quando a gente encara a cultura do ficar. E o que é ficar? Vou dar uma definição muito profunda sobre ficar. Ficar é não ficar. É porque o cara não fica. O cara vai embora no outro dia. Ele não está interessado em você. Então ele não fica. Namoro antigo, ficava. Aí é o lance de não ter relações comprometidas. Bem-vindo ao século XXI. Eu queria agora que a gente fosse rapidamente para 1 Coríntios capítulo 7, onde a gente vai ler alguns textos acerca de ser solteiro. E a gente já entendeu um pouco de como funciona esse lance do namoro. E agora a gente vai ver o que é a experiência do solteiro. 1 Coríntios capítulo 7, a gente vai ficar nesse texto aí por um tempo. Aliás, por toda a mensagem, 1 Coríntios capítulo 7. Acharam lá? A gente vai ler a partir do versículo 27. Você está casado? Não procure separar-se. Agora escutem só.
Você está solteiro, não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Só é milagre hoje em dia, mas pecado não é. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. Os que vão casar enfrentarão muitas tempestades na vida, e Paulo, caridoso, diz assim: eu gostaria de poupá-los disso. Agora quem já casou, levante sua mão agora, isso, e você vai desmentir Paulo. Quem vai desmentir Paulo aqui? Casar não é fácil. E o que Paulo diz é: se você pode escolher, não case. Não case. O fato é que Stanley, um teólogo norte-americano, diz o seguinte, que o cristianismo foi a primeira religião a considerar que permanecer solteiro é um modo de vida saudável. O cristianismo foi a primeira religião a considerar que viver solteiro é um modo de vida saudável. Se um solteiro cristão não desenvolver uma profunda e satisfatória relação com Cristo, colocará pressão demais em si mesmo para casar, e isso não é saudável. Então talvez a doença não seja você viver solteiro, a doença é você se pressionar para casar. O que acontece? Na perspectiva do Evangelho, não há nada mais importante na sua vida do que a sua relação com Deus. Nada mais importante. E se você tem uma relação com Deus tão profunda, intensa, íntima, você vai concordar de que se Deus mandar um marido para você, será uma bênção. Se Deus não mandar um marido para você, ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom. Porque ele sabe o que é melhor para a gente. Ele tem os planos dele. O fato é o seguinte: nós vivemos entre duas perspectivas, a perspectiva da sociedade tradicional e a perspectiva da sociedade contemporânea. A sociedade tradicional idolatrava, de certa forma, a família. Então, todas as relações, como eu disse para vocês há pouco, elas eram feitas a partir de conchavos familiares. Tinha um lance do orgulho do sobrenome. Ah, Ciclano é Ferraz, o outro é Souza. Souza, eu sou Souza. A nossa sociedade contemporânea celebra e idolatra a independência. Ah, eu sou independente, eu não quero ninguém mandando em mim, esse lance de abrir mão da minha liberdade, esse lance de casar, limpar a cueca de jeito nenhum. Que lave as cuecas dele. Tem esse lance também. A sociedade tradicional tinha o lance do dever social. Então a família tem um dever social. Na sociedade contemporânea, nós vemos a realização pessoal em primeiro lugar. O importante é ser feliz. Então, a cultura tradicional diz o seguinte: você só será pleno depois do casamento. Eu cresci ouvindo isso. Eu cresci numa crise de masculinidade. Eu vou abrir o meu coração para vocês, porque eu sei que não vai sair daqui. Vocês vão guardar segredo. Mas eu ouvia meu pai dizer o tempo inteiro assim: homem só é homem quando casa. E eu me sentia meio estranho. Eu olhava para mim, para o espelho, e falava: pô, eu preciso casar, velho. Aí eu casei, sabe o que mudou, gente? O orçamento, e mudou muitas outras coisas também. Mas eu continuo homem, porque essa é a ideia tradicional, né? O homem só é homem quando casa. É claro que muita coisa muda, na verdade, muita coisa muda. Mas o fato é que a nossa cultura contemporânea diz o seguinte, e vocês ouvem isso o tempo inteiro: não case até você ter o seu sucesso profissional e achar o seu parceiro perfeito, que encaixe. É ou não é? Quem já ouviu isso pode dizer amém? O pessoal fica achando que precisa, para casar, de um apartamento, de terminar o curso da universidade, de um carro, e olhe, tem que ter uma poupança para pagar o casamento, porque o casamento não é barato. A gente fica condicionando o casamento a isso, a gente não entendeu o que é casamento. Então, a gente precisa, acima de tudo, entender o que é casamento. Falar sobre solteiro é ter que entender o que é casamento. Eu vou falar para vocês a experiência de um solteiro que talvez vocês conheçam, Charles Darwin.
E eu mencionei isso aqui numa das mensagens dessa série. Charles Darwin estava na iminência de fazer uma decisão importante que eu fiz e que outros aqui fizeram. Casar ou não casar. Casar ou comprar uma bicicleta. O fato é que é o seguinte, Charles Darwin olha para essa situação, vai para a sua agenda e escreve no diário dele incentivos para casar. Faz uma coluna, na outra coloca incentivos para não casar. E ele pensa racionalmente sobre o tema. Então o primeiro incentivo que ele coloca para casar é ter alguém na velhice. Não vou envelhecer só. O segundo incentivo para casar é alguém para cuidar da casa. Olha aí, as femininas vão se manifestar nesse momento. Mas ele queria alguém para cuidar da casa. Agora, a terceira colocação dele acerca de por que casar, o incentivo para casar, é fantástica. Preste bem atenção, ele diz assim, porque casar é melhor do que ter um cachorro. O problema é que hoje na nossa sociedade muita gente acha que é melhor ter um cachorro. Ele começa escrevendo acerca dos incentivos para não casar. Incentivos para não casar. Ouçam, irmãs, ouçam. Liberdade. Ausência de brigas. Não sou eu que estou falando, é Charles Darwin, meu amigo Charlinho. Não tem que visitar os parentes. Foi ele que colocou isso aqui. Visitar parente, visitar sogra. E ele coloca assim, não ter que cuidar de filhos. O resumo da ópera, depois que ele pensou muito, o que ele fez? Ele casou. Ele casou, mas antes de casar ele fez o seguinte, ele foi na agenda de novo e fez 4 colunas. E ele selecionou as 4 mulheres que possivelmente ele casaria. E ele foi pensando incentivos para casar com, incentivos para não casar com. Até que ele decidiu casar com uma mulher chamada Emma. A minha pergunta para vocês é como vocês acham que foi o casamento dele? Ele passou durante toda a sua vida casado, 40 anos de casado. Emma participou bastante dos seus estudos, da sua vida. E o diário dele demonstra bastante afeto pela esposa. Agora, por que a gente não faz isso e separa tão rapidamente? Nós vivemos numa geração onde cada 2 casamentos um se separa. E Charles Darwin faz todo esse processo e passa 40 anos. Stephen Kunitz diz o seguinte, avaliando isso. Ele diz que Charles Darwin colocou na ordem certa. Charles Darwin colocou as coisas na ordem certa. Ele diz, primeiro ele decidiu se deveria casar ou não. Primeiro decidiu se deveria casar ou não. Depois decidiu com quem. E aí conseguiu se comprometer antes com um conceito e depois com a pessoa. O problema é que as pessoas se comprometem com as pessoas, mas não entendem nem um conceito. Não sabem o que é casamento. E quando as coisas começam a ficar, eu não diria difíceis, mas ficar naturais na relação conjugal, aí as pessoas começam a rever tudo isso. A minha pergunta é, será que você já decidiu se você vai casar ou não? Será que você já pensou, se você tem essa vocação para a conjugalidade, ou de alguma forma você não tem essa vocação para a conjugalidade? Eu queria terminar, porque o tempo não permite a gente ir um pouco mais, mas eu queria concluir, me dirigindo às pessoas que querem casar. É gente que não casou, mas que quer casar. Porque quem não casou e decidiu não casar, Deus abençoe você, vem aqui mais na igreja, você vai ter mais tempo para atuar aqui na igreja. Paulo diz isso, que agora você vai se sentir mais livre e desimpedida para servir ao Senhor. Então você deve se envolver um pouco mais com as causas do reino. Amém? Algumas pessoas já começaram a mudar de ideia. Mas se você decidiu casar, eu quero te dar alguns conselhos, aliás, 5 conselhos práticos se você quer casar. Eu queria sugerir, se você se sente no Caritó, nesse momento, discretamente, comece a anotar essas sugestões. O primeiro conselho que eu quero dar para você, homem, mulher, se você é solteiro e quer casar, você tem que viver entre o paradoxo de ser feliz, embora ainda não esteja casado. E eu explico para vocês, tem gente que projeta a sua felicidade na conjugalidade. Então fala assim, eu preciso de alguém que me preencha.
Você já ouviu isso? Isso não é tão bonito, não é romântico. Eu preciso de alguém que me preencha. Você não precisa de ninguém que te preencha, porque Deus não te criou pela metade. Deus não te criou um ser pela metade. Você é cheio. A única coisa que você precisa se encher mais é do Espírito. Mas você não precisa de um outro homem, de uma outra mulher, para você dizer, agora eu estou preenchido. Você precisa de um outro homem, de uma outra mulher, se você quiser, para transbordar de amor. Foi bonito isso. Se você é casado, Alberto, usa isso hoje à noite. Cara, que dá certo, eu já fiz o teste. Fala assim, meu amor, eu sempre fui cheio. Antes de te conhecer, ela vai ficar triste no início. Você fala assim, mas com você eu transbordei. Seja feliz e então case. Casamento não é a receita da felicidade. Casamento não é a receita da felicidade. Para de ficar projetando isso. Sócrates diz o seguinte: nós amamos o que nós não temos. O amor para Sócrates é aquilo que a gente deseja e nunca alcança, porque quando alcança a gente deixa de amar. Para Sócrates. Talvez você, por não ter vivido a experiência do casamento, diz assim, eu vou ser feliz quando eu casar. Você é feliz hoje, porque a sua felicidade é o Senhor. Você foi salva pelo Senhor. Você é plano de Deus. Deus fez você cheio, cheia. Então você não precisa de alguém para preencher você. Você precisa ser feliz em Cristo. E aí, se Deus mandar alguém, amém, né? Amém, né, irmã? Segundo conselho que eu queria dar para você é: viva no paradoxo de nem numa bolha, nem numa rave. Eu criei isso porque eu fiquei com dificuldade de fazer uma frase mais complexa para explicar. Se você quer casar, irmã, saia do seu mundinho do circo de oração, da sua igrejinha apenas. Você precisa interagir, você precisa entrar na pista. Você precisa se relacionar. A gente fica rindo assim, porque é cômico. Mas tem muita gente que fica dizendo assim, Senhor, me dá a minha bênção. Pior, fala assim, me dá a minha benção. Porque parece que homem é benção, né? A minha benção, Senhor. Mas a pessoa não sai da igreja, não faz nada. Ciclana, vamos sair, vamos tomar um açaí lá com o pessoal de não sei de onde. Vou não. Vamos tomar um café lá no Recife antigo e tal. Vou não. Esse clima é pesado para mim. Você fica muito resumida nos seus núcleos básicos. E talvez você já conheça todo mundo daqui. Daqui não, mas de outro lugar. Você precisa sair da bolha. Mas você não pode sair da bolha e ir para rave. Não estou falando rave no sentido literal, embora não vá para rave no sentido literal também não. Mas assim, por que eu coloquei a rave? Porque eu acho que a rave é o lugar onde as pessoas estão pensando na sua autossatisfação e não numa relação. Todas as pessoas ali estão dançando a mesma música, entrando no mesmo ritmo e pensando só em si. Na sua experiência pessoal. Então o lance é quem beija melhor, eu vou beijar não sei quantos. Então você tem que ter cuidado onde você vai procurar o seu, a sua. Porque se você estiver no lugar errado, você não vai achar a pessoa certa. Se você estiver no lugar errado, você não vai achar a pessoa certa. Terceiro conselho que eu quero dar para você que quer casar e ainda não casou, pode anotar nesse momento. Procure alguém da mesma fé. E eu fiquei pensando assim, esse vai ser talvez o tópico mais questionado, principalmente pelas mulheres. As mulheres chegam aqui para mim e reivindicam Diana. Como é que é? Diana. Falei Diana, não foi? Reivindicam, elas falam assim, Thomas, aqui não tem homem solteiro disponível. Filha, eu não sou o Espírito Santo para trazer as pessoas, não. Vai orar. Mas o fato é o seguinte... O fato é o seguinte, preste bem atenção. A melhor experiência, e ela será difícil, é com alguém que entende a sua fé e que conhece o seu Deus. Se alguém casar com você e não entender a sua fé, vai começar a te achar um
uma fanática. E duas coisas vão acontecer. Ou ele se afasta de você, porque ele vai começar a achar ruim você ir para a igreja. Ele acorda de madrugada, a mulher está ajoelhada. Que negócio, que troço estranho é esse? Você vai querer contribuir, então você tira parte do seu salário, traz aqui na igreja e ele começa a achar ruim. Porque aquela grana era a grana que ele estava pensando em fazer tal coisa. É muito difícil. Ah, Thomas, eu vou enfrentar isso. Vá, minha irmã. E quando as coisas começarem a ficar difíceis, minha sala é essa aí, você entra e a gente ora junto. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia nos alerta, durante todo o Antigo Testamento e Novo Testamento, que nós precisamos priorizar a nossa fé. Se você é cristã, a coisa mais importante para você é Deus. Se você vai casar com alguém que não é cristão, o seu marido não vai entender a coisa mais importante que você tem. 1 Coríntios 7, 39. Acompanha comigo essa leitura. 7, 39. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas se seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser. Ou seja, Paulo está dizendo assim, se seu marido morreu, casa de novo, não tem problema. Agora ele faz uma ressalva. Continua a leitura comigo. Contanto que ele pertença ao Senhor. Queira alguém que pertença ao Senhor. Queira alguém que pertença ao Senhor. Talvez na sua lista de prioridades essa seja a principal. Porque se essa pessoa que você achar amar ao Senhor, ele saberá amar você. Se essa pessoa amar ao Senhor, ele vai ouvir a voz de Deus dizendo, ame a sua esposa como eu amo a minha igreja. Alguém perguntou para mim certa vez, Thomas, é muito difícil, e eu estou envolvida com um cara, esse cara, ele é ateu, e não sei o que e tal. Legal, minha irmã. Maravilha. O que você acha? Eu disse, olha, há uma chance de dar errado, como toda relação. Agora, embora eu acho que essa há um pouquinho mais. Ela falou, e aí, eu vou ou não vou? Eu disse, quem vai ou não vai é você. Agora, deixa eu te dizer de forma bem exemplificada. Você está no aeroporto, e daqui a pouco você ouve uns rumores de que o avião que você está, ele tem 25% de chance de cair. Não estou falando mais que isso. 25% de chance de cair. Você embarca ou não embarca? Eu perguntei para ela, ela olhou assim para mim e falou assim, mas todo avião tem chance de cair. Eu disse, é verdade. Todo avião tem chance de cair, toda relação tem chance de fracassar. Mas se você sabe que tem um avião que está mais propenso, 25% mais de chance. Estou dando esse número, mas não tem nada místico nesse número. Na verdade é 30% de chance. O fato é que se você sabe que aquele avião vai cair, 30% de chance de cair, você entra nele ou não? Relacionamento é algo que pode catapultar você para uma vida maravilhosa ou empurrar você numa situação lamacenta. Então tenha muito cuidado. Muito cuidado. Quarto conselho que eu quero dar, já estou caminhando para o final, eu queria dizer para você o seguinte, quando eu estudei lá no colégio americano batista, com Kedma foi minha companheira de sala, ela, por favor Kedma, não fala para eles que eu não fui um bom aluno. O fato é que eu olhava para as disciplinas e eu não via sentido nas disciplinas. Sinceramente, vocês vão discordar de mim, mas eu nunca usei física depois que eu saí da escola. Tudo que eu devia aprender para viver, eu acho que eu aprendi até a 6ª série. Com exceção do português, mas outras coisas assim. Uma das coisas que eu questionava muito era química. Química. Imagina, você vai tomar um copo de água e você fala, agora eu vou tomar água 2O. Né? Balanceamento químico. Quando foi que você, Sheila, usou balanceamento químico na sua existência? Foi sine qua non para você. Não, a gente não usa, né? Mas eu fiz uma descoberta muito importante. E ouça isso, esse é o meu quarto conselho para você. Química é fundamental. Não estou falando de química da escola, eu estou falando de química da química dos seus neurônios se movendo, do seu corpo automático dançando sozinho.
Gente, não vamos romantizar. Ah, pastor, ele é uma bênção. Irmã, você tem desejo com ele? Você se enxerga na cama, os dois nus e abraçados, e a fumaça cobrindo. Porque se não se enxerga, não rola, não dá. Não dá pra, eu vou tentar, você vai gastar o tempo dele e o seu. Mas talvez de banda, no perfil, talvez não rola. Por que esse cara vai acordar do seu lado todo dia? Tinha um irmão que ele se encantou, porque, sabe, quando uma mulher canta, a voz dela mexe com a gente, né? E essa menina cantava muito. A menina cantava demais. O nome dela era Maria. Mas ela não era muito provida de beleza. E eu sei que esse irmão se encantou por essa mulher. Ela era uma mulher de Deus, de oração. Buscava o Senhor, buscava o Senhor. Ela falou assim, eu quero casar com uma mulher de Deus. Foi lá, rapidamente, em alguns meses, casaram. Na lua de mel, acabou a lua de mel lá, eles dormiram. Quando acordou, que ele olhou para ela, ele começou a olhar para ela, cutucou ela assim, e falou assim, canta, Maria, canta. Canta, Maria, não tem mais nada, canta. A única coisa que me atraiu por você é a gente precisa de química. Porque casamento é aquele lance de se tornarão uma só carne. Deixa eu dizer algo, a gente ir na igreja, a gente fica com esse lance, a gente tem um pudor danado na igreja, mas a gente sai para comer uma pizza, a gente fala tudo. Não é ou não é? A gente vai para qualquer lugar, a gente fica à vontade, a gente fala, a gente se solta, mas na igreja a gente... Gente, sexo não é uma opção no casamento. Sexo não é uma opção no casamento. Isso é tão importante que Paulo fez uns comentários pertinentes. E Paulo não era casado, então Paulo julgava esse assunto tão importante, ele não estava nem falando de causa própria. Ele julgava tão importante que ele falou assim, irmãs, se vocês forem passar um tempo sem relação sexual, vocês têm que acordar com o marido de vocês, se isso for para oração. Ou seja, tem um lance que pode parar um pouco a relação sexual. É dedicar-se à oração. Tem que ser consensual. Porque a irmã é do fogo, o irmão não é do fogo, então ele quer fogo. Aí Paulo termina da seguinte forma, dizendo assim, e que não seja por muito tempo, para que o seu marido não venha entrar em tentação. Sexo no casamento não é opcional. É um lance que tem que rolar. É bom que role. A gente fica, meu Deus, sexo. Fala isso não, pastor. Irmão, Deus dos céus aplaude a nossa relação sexual quando ela é na bênção, quando é o seu Deus, diante da bênção de Deus, é na graça, vocês formaram uma família, vocês são casados, vocês estão vivendo, Deus louva aquela situação. Parece estranho dizer isso, mas Deus fica empolgado. Só aí, meu filhão, minha filhona, manda ver, estou nem vendo. A nossa linguagem é sexual. A nossa linguagem é sexual. Vamos bater um papo sério aqui. É espiritual. Você está lá no negócio, daqui a pouco você fala, meu Deus. Você está escandalizada com isso? Eu me escandalizo, sabe com o quê? Eu me escandalizo com um tanto de gente cristã vendo pornografia. Eu me escandalizo com tanto de gente silenciosa nos templos, nas igrejas, mas promíscuas nas suas relações. Isso me escandaliza profundamente. Eu me escandalizo, sabe com o quê? Quando você instala fantasias adoecidas na sua alma, quando você entra em relações que não têm a bênção de Deus e traz para si maldição, porque sexo é bênção, mas é maldição no tempo errado. Isso me escandaliza. Por último, não deixe as coisas ficarem intensas demais, muito cedo, porque isso atrapalha uma avaliação realista. Se você começar a dar vazões à sua intimidade, à sua relação, se você começar
a viver uma intensidade maior no seu namoro, você vai ocupar o tempo que era da sua avaliação. Então, o que acontece muitas vezes, sabe o que é? É de que as pessoas chegam para mim dizendo assim: pastor, eu descobri que eu não amo meu marido. Eu descobri que ele é um cara safado, sacana, não tem caráter. Aí eu olho para ele, digo assim: como foi o namoro de vocês? Ah, pastor, me lembra isso, porque foi tão bom. A gente só vivia no motel, era uma alegria só, ele me beijava, me chamava daquilo outro, e a gente vivia numa intensidade. Pois é, o tempo que era para estar conhecendo, avaliando, eles estavam desfrutando coisas que eram próprias do casamento. Aí quando entram no casamento, querem fazer coisas que eram próprias do namoro. Agora, abre-se os olhos e vamos avaliar os defeitos. Põe as coisas no seu tempo adequado e você não se arrependerá. Você não tem ideia, talvez tenha, da alegria que é quando você vive pela palavra, quando você serve ao Senhor, quando você espera em Deus e você se casa com uma pessoa que você sabe que vai edificar a sua vida. Eu sempre tive algo muito forte em mim. Eu sempre pensei: Deus tem me ensinado a escolher. Eu não tenho muito essa visão mística: Deus tem um homem para você, ele está em tal lugar. Eu acho que Deus dá a capacidade de a gente fazer boas escolhas. E Deus me ensinou a escolher. E Deus contribuiu, trazendo para perto a minha esposa Carol. E eu quero falar algo muito íntimo aqui, mas que eu acho que é importante. Eu queria terminar com isso. Quando a minha esposa entrou, e eu estava esperando ela no altar, a sensação que eu tive foi de que não era o pai dela que a trazia pela mão, mas de que era o Espírito Santo de Deus trazendo ela para mim. Quando nós chegamos no hotel para a lua de mel, antes de qualquer coisa nós nos ajoelhamos e agradecemos ao Eterno, porque nós sabíamos que tudo, apesar de ser difícil, tudo correria bem, porque nós decidimos viver segundo a palavra. Viva as coisas de Deus no tempo de Deus, e você vai desfrutar da preciosidade que é casamento. Eu quero orar por vocês, encerrando esse encontro. Eu queria desafiar você nesse momento a pedir a graça de Deus sobre sua vida. Se você quer casar, se você não quer casar, não há problema nenhum. Não tem problema biblicamente nenhum, você é livre, minha irmã. Você não precisa casar pela tirania da cultura que fica o tempo inteiro enchendo o seu saco. Você vai casar se você avaliou que era assim que tinha que ser, se você sente o desejo. Paulo chega a dizer assim: se você arde em desejo, ou seja, se você encontrou alguém, rolou a química, borbulhou, casa. Mas eu queria que você orasse nesse momento, para que Deus te dê a graça de fazer uma boa escolha. O divórcio é sempre uma amputação na nossa alma. Mas o casamento é a multiplicação do nosso ser. Hoje eu não sou mais eu e Carol, hoje é eu, Carol e Samuel. E quantos outros virão, não sei. Mas eu posso dizer para você, de coração, Deus ama a família. Deus ama a família. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Eu queria que você orasse por você. Eu não tenho mais poder do que você na minha oração, então eu queria que você orasse por você agora. E dissesse: Deus, me dá discernimento. Me dá, Pai, a capacidade de pensar e fazer uma escolha acertada. Traz, Senhor, para próximo de mim as pessoas, ou a pessoa que Tu pensas que seria boa para mim. Tu sabes o que é bom para mim, Senhor.
Se você é casado ou casada, eu queria que você orasse da seguinte forma: Deus, me dá discernimento, porque o casamento é uma construção a 4 mãos, e que você possa ter discernimento para construir uma relação poderosa. Se você é noivo, se você é namorado, ore, interceda por isso. Talvez você está namorando, mas você entendeu já que não é a vontade de Deus para você. Tome uma decisão difícil, mas da qual você vai agradecer a Deus muito tempo na sua vida. Portas que se abrem e portas que se fecham têm o mesmo valor se fechadas ou abertas pelas mãos do Senhor. Obrigado, Deus, porque à luz da Tua palavra, de modo muito simples, de modo muito leve, porque leve é o Evangelho, nós conversamos sobre um tema muito delicado. Perdoa-nos, Senhor, porque a igreja tem se omitido a conversar sobre esses temas. Perdoa, Senhor, porque a igreja, a religião em si, se revestiu de um pudor nojento. Se revestiu, Senhor, de ares de falsidade, onde a gente canta dizendo que está tudo bem, interpreta dizendo que está tudo bem, mas por dentro de nós, Senhor, não está. Dá a graça, Senhor, de nós acharmos alguém em quem a gente possa confiar, se relacionar. Livra-nos, Senhor, das nossas projeções adoecidas. Livra-nos, Pai, da nossa supervalorização. Livra-nos, Senhor, de ter expectativas elevadas que nada mais fazem do que nos separar daquilo que Tu tens para nós. Dai-nos a graça, Senhor, de ser tão bons quanto nós esperamos que o nosso cônjuge seja para nós. Deus, dai-nos, Senhor, a certeza de que o que nós fazemos hoje, quando solteiros, reverberará nas nossas relações conjugais. Tem misericórdia daqueles, Senhor, que substituem os seus desejos por pornografia. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que instalaram na sua solteirice fantasias adoecidas na sua alma, que jamais poderão realizar numa relação séria, honesta, de pessoas verdadeiras. Salva-nos, Senhor, das nossas ideologias escabrosas. Dai-nos, Senhor, para aqueles que querem. Dai-nos o privilégio de fazer boas escolhas. Para aqueles que escolheram não casar, que Teu Espírito, Senhor, seja o companheiro fiel. Que o casamento seja, acima de tudo, contigo, Senhor. Que essas pessoas se dediquem, assim como diz a palavra, mais e mais e mais à Tua obra. Porque a Bíblia diz que aquele que casa está dividido, mas aquele que não casa pode doar-se ainda mais no reino de Deus. Obrigado por esse tempo precioso. E eu te peço, Senhor, que Tu nos dê discernimento. Em nome de Jesus. Amém.